Povo abençoado, boa noite. Paz seja convosco, amém. Que bacana estar com vocês aqui novamente, amém. Eu vim aqui uma outra conferência que teve algum tempo atrás, acho que em 2019, já faz mais de um ano que eu não venho para Matão, mas louvado seja o pessoal de Jaboticabal. Vim junto com a Priscila, amém. A primeira minha namorada, eterna namorada, a pastora Maria Amélia, amém. Está aqui a Luciana também do Sandro, a Priscila, minha primogênita, a primeira filha, amém, a Vitória. Levanta a mão, Vitória. Os 8 irmãos dela ficou em Jaboticabal, tá? Ela é a primogênita, a primeira. Estou brincando, só tenho 3 filhos, amém. E também, pastor Rafael, depois você me passa o número desse louvor abençoado aqui, que eu vou convidar eles para fazer os cultos de domingo lá na sede. Esse pessoal que estava aqui tocando hoje, que bênção, sabe? É um pessoal que eu não conheço bem aí, mas parabéns pessoal do louvor, viu? O rapaz aí do teclado, tá? Deus abençoe sua vida. Você não está muito acostumado comigo, Deus te abençoe. Eu vou levar um dia você para tocar na sede num domingo, em nome de Jesus, amém, gente? Você crê que é uma noite abençoada para nós? Amém. Só para me identificar aqui o público que eu estou lidando hoje, amém. Quem que está aqui que faz parte de algum departamento da igreja, no trabalho dos voluntários, tio de escolinha, músico? Só levanta a mão, só para me identificar, para me entender mais ou menos o público aqui, amém. Deus abençoe vocês ricamente. Então vamos lá, vamos falar sobre o Espírito Santo. E como o pastor Rafael disse, a palavra ela é espírito e vida, amém. É assim que nós acreditamos, é assim que nós cremos. E eu creio que há um poder, há um efeito na palavra quando ela é liberada. E eu creio que a palavra de Deus é como chuva, cai sobre a terra e algo ela opera. E eu sei que nós não vamos aqui somente nos resguardar em conhecimento, mas sim numa experiência com Deus nessa noite. Está preparado para isso, irmãos? Amém? Depende do teu coração para que isso aconteça. Eu quero começar aqui o meu discurso lá em Gênesis, no capítulo 11. Amém? Gênesis 11. No versículo de número 1 diz assim a palavra de Deus, em toda a terra, Gênesis 11:1, o pessoal costuma pôr no telão ali? Tá lá, bacana. Gênesis 11:1 diz, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e que os filhos dos homens estavam construindo, que eles estavam ali planejando, né? Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor dispersou daquela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou toda a superfície da terra. Posso ouvir um amém? Pessoal, preste atenção como que Deus quer tratar conosco nesta noite. Veja bem, talvez a grande maioria aqui já ouviu falar sobre esta passagem. Eu não vou ficar muito preso nisso aqui, só para você entender algo. A Bíblia fala que lá no princípio os homens tiveram uma ideia de construir uma grande torre. Vou simplificar para vocês. Construir uma grande torre e fazer o nome deles celebre. Quiseram estar nas alturas com aquilo, esplendor. Quiseram, vamos dizer, o ibope. Aí o que aconteceu, irmãos? Deus viu a intenção errada daquele povo, e que aquele povo estava com um objetivo só. Porque a Bíblia relata que eles eram uma só língua, falava da mesma maneira. O que um falava, o outro entendia. Vamos ver se você está entendendo. O que um falava, o outro... Irmão, só a metade que não está com frio me respondeu. Agora todo mundo, quem está com frio e quem não está. Um falava e os outros entendiam. Então, todo mundo falava, todo mundo se entendia muito fácil. E Deus percebeu isso. Se há só uma língua, se há só um objetivo, a coisa acontece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente?
A coisa acontece. E aqui você vê que o intuito era um intuito errado. Eles quiseram fazer com que o nome deles fossem elevados. Tinha um intuito errado, mas a intenção era errada, mas Deus viu que era algo que ia ser realizado. Por quê? Porque tinha a mesma língua, o mesmo espírito, unificaram a mesma vontade. Então veja bem, irmãos, Deus viu o objetivo daquele povo. Aí eu penso, até o que é errado, quando há uma unificação só, uma só língua, acaba dando certo, porque unifica. A Bíblia diz que a casa dividida não vai prosperar, não é isso? Se numa casa, dentro de uma família, cada um pensa uma coisa, olha, esse ano nós vamos comprar um terreno. Aí vem a esposa e fala, não, esse ano nós vamos trocar o carro. E cai lá, e cada um pensa uma coisa, chega ao final do ano, nem uma coisa e nem outra, porque está dividido, não tem a mesma língua, não tem o mesmo espírito. Agora veja bem, irmãos, Deus viu o objetivo desse povo que era errado, e a Bíblia fala que eles tinham um só linguajar. Então imagina que todo mundo falava uma coisa só. Imagina, todo mundo falando a mesma língua, não sei se era italiano, se era português, se era japonês, não importa, falavam uma coisa só. E dali, a Bíblia diz que Deus percebeu, por falar uma coisa só, uma só língua, o objetivo deles seria concretizado. Diz a palavra de Deus que Deus veio e confundiu a língua daquele povo. Aí quando falava assim, traz o tijolo aqui para a gente levantar, eles traziam a massa. Outra hora, traz a massa, eles pegavam o tijolo e passaram a não entender um outro mais. E o objetivo não foi concluído, porque a língua foi confundida. A partir dali dizem que começa-se a variedade, a diversidade de línguas, agora de idiomas. Agora veja bem, irmãos, onde eu quero chegar com isso? Ali perdeu-se um linguajar só do ser humano, mas lá no dia de Pentecostes, dentro daquilo que o Sandrão estava cantando aqui agorinha, em Atos, no capítulo de número 2, veja bem, ó como que Deus é maravilhoso, irmãos, posso ouvir um amém? Fala assim comigo, Deus é maravilhoso. Em Gênesis, o povo falava uma língua só que tinha um intuito errado. E aí, a partir dali foi confundido, porque Deus permitiu essa confusão. Agora, veja bem, Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes, Deus devolve uma só língua para o povo. E olha o que a palavra de Deus diz. Atos 2:1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aí versículo 4, eu amo essa passagem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha aqui para mim, irmãos. Em Gênesis, Deus permitiu que a língua deles fosse confundida. Cada um falava uma coisa, não era mais o mesmo Espírito. Já não conseguiram mais concretizar o intuito deles, o propósito. Mas em Atos, Novo Testamento, após a morte de Jesus, a sua ressurreição, onde ele sobe aos céus, ele disse, estou subindo, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E meu irmão, o dia se cumpriu. Lá atrás foi confundida a língua do povo, mas em Atos, Deus voltou a trazer novamente essa unidade sobre o seu povo. Quem é o povo de Deus aqui nesta noite? E a Bíblia diz que a casa se encheu daquele vento impetuoso e daquela glória, e todos passaram a falar em outras línguas. O que eu quero dizer para você, o linguajar é meio que diferente, não é verdade? Até acharam aqui, se você lê a Bíblia, você sabe o que eu estou falando, que eles acharam que aquele povo estava até embriagado, porque cada um parecia que falava uma coisa diferente com a outra, mas na verdade, irmãos, não é bem o linguajar o que estamos pronunciando, a questão é que o Espírito é o mesmo.
Você não está entendendo onde eu quero chegar. Aqui existe um linguajar diferente, mas existe um Espírito que nos unifica, que é o mesmo. E esse Espírito já está agindo neste lugar e será derramado sobre a tua vida nessa noite de uma forma especial. Quem quer receber desse Espírito, diga glória a Deus. Esse Espírito tem um propósito e um objetivo, irmãos. O Espírito voltou a ser o mesmo sobre a igreja. Agora, onde eu quero chegar com isso? Se estamos no meio aqui de liderança, sabe o que é que nos unifica, irmãos? Sabemos que somos pessoas diferentes aqui, totalmente diferentes um com o outro, cada um tem sua identidade. Somos pessoas diferentes, mas com o mesmo Espírito, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Eu imaginava assim, irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu olhava as pessoas falando no Espírito, eu ficava reparando, eu falava, puxa vida, se eu falar de tal jeito, parece que eu estou falando igual a irmã que fala. Se eu falar Chacarabanai, já a pastora Thaís já fala, então eu não posso falar Chacarabanai. E se eu falar Surubicanta Labaxai? Não, aí o Sandro já fala Surubicanta Labaxai, então eu não posso falar. Parece que eu não encontrava. Mas eu entendi, irmãos, que a questão não é o que falamos, porque a Bíblia diz que quando eu oro no Espírito, a minha mente fica infrutífera. A questão é que o meu Espírito está tendo um contato direto com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que eu oro com gemidos inexprimíveis. Eu nem sei o que eu estou falando, mas eu sei que o meu Espírito está tendo um contato direto com o Senhor. E nesta noite Deus quer ter um contato direto com você. Não importa a maneira que você vai expressar a tua adoração neste lugar, mas o Espírito é o mesmo que nos liga ao céu e nos faz um só povo. Quem é o povo do Espírito Santo, aplauda Ele bem forte, reverenciando a Ele. Aleluia. Aí você pode dizer assim, mas pastor, talvez você está aqui no nosso meio e eu vou começar a falar de línguas estranhas e você talvez não tenha essa experiência. Que bênção, você pode ser batizado aqui nessa noite. Amém? Talvez você não tenha essa experiência e você fala assim, pastor, então não tem o mesmo Espírito que vocês. Meu irmão, é lógico que você tem. O Espírito Santo é o que nos convence do pecado. Por isso que você está aqui hoje. O Espírito Santo já habita na sua vida. O falar em línguas é só a evidência. Você imagina Jesus falando lá, descerá sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha. E de repente eles não têm essa experiência em Atos 2, no dia de Pentecostes. Talvez até hoje eles iam estar naquela incredulidade. Será que realmente esse Espírito Santo está realizando no nosso meio? Então o falar em línguas é só evidência. Quando eu percebi isso, irmãos, quando eu descobri isso, abriu um leque para mim. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que o pastor Rafael estava comigo nessa, se eu não me engano fomos batizados juntos com o Espírito Santo. Estávamos numa vigília, num campo de futebol, numa chácara. Por isso que a pastora Thaís fala Chacarabanai. Estávamos numa chácara, e ali naquela chácara eu lembro que o bispo veio de Ribeirão Preto e começou a ministrar batismo com o Espírito Santo. Ele falou, quem não é batizado aqui ainda? E eu doido para receber esse tal do batismo, irmãos, porque eu já estava na igreja há uns 8 meses. Presta atenção aqui que é importante o que eu vou falar agora. Já há uns 8 meses que eu estava na igreja. Eu já dava discipulado para os irmãos. Eu ensinava sobre batismo com o Espírito Santo, mas eu não era batizado. Eu ensinava sobre batismo nas águas, mas eu não tinha passado pelas águas ainda, porque não tinha tido nenhum batismo da bendita da igreja. Eu louco para ir para as águas. Eu lembro que quando eu me batizei, teve alguns irmãos que eu estava discipulando, eu batizei junto. Eles foram para batizar, que eu discipulei eles, e depois eu batizei também. Eu estava discipulando, mas passando pelo batismo. Quem está entendendo, irmãos? Então fazia uns 8 meses que eu já estava na igreja. A minha esposa passou a perna em mim, né? Eu fui na igreja primeiro. Deixa eu já entender, passar algo aqui para vocês. Fui na igreja primeiro. Fazia quase umas 3 semanas que eu estava na igreja. Aceitei a Jesus, abri meu coração e ela não ia. Mas não queria ir na igreja evangélica, mas nem com bomba. Até que ela um dia deu porque o Espírito Santo faz essa obra. Ela falou, eu quero ir na igreja que você está indo lá hoje. Falou, glória. E ela foi. Acho que uma semana que ela estava na igreja, em casa, a bendita me recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por isso que ela é toda assim agitada, sabe? Estávamos lá, meu irmão começou a orar ali com a gente lá em casa. De repente ela ela falou, não acredito, ela já recebeu esse negócio, eu não recebi isso aí ainda.
Falei, Deus, eu estou primeiro, como é que acontece? Mas sabe o que acontecia, irmão? Deixa eu te ensinar algo, para você que não é batizado com o Espírito Santo. Eu ia na igreja, amava a Deus, amo ao Senhor, melhor dizendo. O Espírito Santo já habitava na minha vida. Por quê? Quem me moveu ao arrependimento? O Espírito Santo. Porque eu estava na igreja, o Espírito Santo me convencendo do pecado. Quem está entendendo, irmãos? Só não falava em línguas, mas eu estava ali, o Espírito Santo agindo. Agora veja bem, qual que era o meu problema? Na hora do louvor, na hora da oração, eu era meio fechado para orar. E eu ficava aquela oraçãozinha chamando o gato. Aí um dia um bendito de um pastor falou assim, olha, quando nós oramos e ministramos a bênção, se você concorda, é oração de concordância, tudo que nós estamos orando, você está recebendo, é só concordar e dizer amém, glória a Deus, é oração de concordância. Eu falei, que bênção. Aí o pastor orava e falava assim, tua casa é abençoada, eu amém, porta de emprego vai abrir, glória a Deus, verdade, e Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir, amém, glória a Deus. Eu só concordava, porque eu achava muito bonito os pastores orando. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí que eu não orava mais na igreja, começava a oração e eu estava, amém, glória a Deus, aleluia, verdade, só concordava. Até que um dia estávamos numa vigília, pastor Rafael lá com a gente, nós fomos lá na frente, quem não é batizado com o Espírito Santo? Aí eu fui lá, aí o bispo falou assim, olha, quem não é batizado com o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo na tua vida. Falou, glória, só glorifica, glorifica, você não precisa pedir nada, o Espírito Santo já está aí, você não vai sair fora de si, de repente você não vai cair para o chão, de repente pode não acontecer nada disso, mas se vir algo na tua, uma vontade de falar algo diferente, solta, libera isso. Você abrir os olhos, você vai ver todo mundo em tua volta, mas libera. Para que ele foi falar aquilo? Aí eu comecei, glória, 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 oh, bênção. Fui batizado com o Espírito Santo. Aí meu irmão, aguenta eu na igreja. Qualquer reuniãozinha que tinha de oração, já, vamos dar as mãos, vamos orar. Já estava orando. Aí, irmãos, veio essa coisa na minha mente. E agora, se eu falar alguma coisa diferente, será que eu falo xarabacanta labachai? Não, o obreiro lá já fala xarabacanta labachai. E se eu falar o durimicanta labachou? Não, a irmã lá de trás fala isso. Nossa, eu orei agora labarolololala. Ixi, o irmão fala desse jeito. Você pode estranhar eu falando isso, irmãos, porque a oração em línguas é nós que acessamos. Amém, gente? Se você não acessar, se você não falar, você não vai orar em línguas. Você tem que abrir a boca. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu te encherei. Você que é o único dom que nós acessamos. Por isso que Paulo diz que você pode orar a todo tempo. Como que é que oração em todo tempo? Todo tempo você vai ficar pedindo, meu Deus, abre porta de emprego, meu Deus, abençoa a minha vida, me dá paz, cura a minha vida, cura minha mãe, meu pai. Não. Orar em todo tempo é isso, é você orar no Espírito. A Bíblia diz que quando você ora no Espírito, você está se edificando. Você não sabe nem o que está acontecendo, mas você está se edificando. Por isso que eu oro tranquilamente, a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar no Espírito. Porque eu estou edificando. Edificai-vos a vossa fé orando no Espírito. Amém, gente? Estão entendendo até aí? Estou sendo claro? Estou tentando ser bem simples e claro aqui com vocês. Agora veja bem, é o dom que você acessa. E eu ficava com essa preocupação de que se eu falasse alguma palavra e parecia que eu estava imitando alguém orar na igreja, porque alguém já fala uma palavra quase igual a que eu falo. Mas de repente, irmãos, eu vi que isso tudo não tem nada a ver. O Espírito é o mesmo. Quando nós oramos, oramos com Espírito inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe o que estamos falando, mas há uma conexão direta entre nós e Deus. Então simplesmente ore. Se vir algo na tua boca, fale. Eu não estou entendendo, fale, libere isso, que você está edificando a tua vida. E há uma conexão direta do teu espírito com o Espírito de Deus. Um só Espírito. Quem está compreendendo até aí, irmãos? Então, abra o teu coração nessa noite, porque Deus quer mover essa ação sobre o teu espírito. Amém? Agora, qual é o propósito, irmãos, do Espírito Santo agir em nós? Ele tem um propósito definido em certas coisas. Primeiro,
Você sabia que o Espírito Santo, quando você ora no Espírito de verdade, você tem uma conexão direta com Deus, o Espírito Santo te revela algumas coisas que você não sabe numa capacidade humana? Quer ver, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, amém? Eu vou tentar ser rápido aqui, 2 Coríntios 2, no versículo de número 9. Acharam aí? Capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Está aí dentro dessa? Ou eu falei errado aqui? 2 Coríntios 2, 9. Nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Versículo 10. Também, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. A Bíblia diz, olha aqui para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Então muita coisa você não sabe o que Deus preparou para você, mas Deus nos deixa um segredo. Sabe como Ele nos revela? É através do Espírito. Por isso que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe para onde está indo, e ele sabe aonde ele quer chegar. Você quer ver uma pessoa sem rumo? Uma pessoa sem o Espírito Santo agindo sobre a vida dele. Sabe quando chega aquela pessoa e fala, não sei o que eu vou fazer, não sei como é que vai ser, não sei para onde eu vou? Simples, está faltando a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus nos revela. Quem está compreendendo até aí? Deus nos mostra. Outra coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, sobre a igreja, o Espírito Santo ele opera os sinais. Se há alguma coisa que pode acontecer no nosso meio, de sobrenatural, não existe ser humano algum aqui que pode realizar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que coisas maiores do que Ele nós faríamos. Por que faríamos? Porque o mesmo Espírito que operou sobre Jesus, com os mesmos dons espirituais que estava sobre Ele, porque tudo que Jesus fez, Ele fez através dos dons, para mostrar que hoje nós como igreja do Senhor, tem essa igreja aqui, irmãos? Nós como igreja do Senhor podemos operar também. Se Jesus curou, foi pelo dom de cura. Se Jesus andou sobre as águas, foi pelo dom de sinais e maravilhas. Se Jesus mostrou para aquela mulher que ela tinha 5 maridos, sem ela falar para ele, foi um dom, palavra de conhecimento. Então tudo, Jesus usou os dons para mostrar que hoje nós como igreja podemos fazer também. E se nós abrirmos o nosso coração aqui, irmãos, Deus pode operar os dons dele sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. O Espírito Santo é a força da igreja para caminhar. É a força. Você vê que nessa pandemia, nesses dias difíceis que tivemos, há muitas pessoas, presta atenção nisso, há muitas pessoas que dormiram no ponto, vieram numa rotina, e de repente essa rotina foi meio que cortada, e precisamos nos adaptar de diversas formas. Estou falando como igreja aqui, é ou não é, gente? Precisamos nos adaptar, e Deus disse algo para Saul muito importante, no início da sua jornada para ser rei. Ele falou, Saul, desce em certa região, você vai ver alguns profetas profetizando, virá o Espírito de Deus sobre a tua vida, e você vai fazer conforme a ocasião te pedir. O que o Senhor queria dizer para Saul? Que quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, ele vai fazer conforme a ocasião pedir. Ele vai dançar conforme a música. Quem está entendendo? Ele vai ser flexível, porque o Espírito Santo faz isso conosco, nos torna pessoas flexíveis em se adaptar em certas situações. Se você conhece aquela pessoa que é muito travada, parada, do mesmo jeitinho, nasci assim, vou morrer assim, só está faltando o Espírito Santo na vida dela, porque o Espírito Santo nos faz ser flexíveis com a situação. Quem está entendendo, irmãos?
Tudo é ação do Espírito. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Porque se sobre essa igreja, meu irmão, há ação do Espírito Santo, e você entra dentro desta ação, pode ter certeza que todos os projetos e objetivos desta igreja, ninguém segura, porque até Deus olhou e viu, para objetivo errado, se tem o mesmo Espírito, vai acontecer. Imagine essa igreja que tem um objetivo certo, de conquistar essa cidade de Matão para Jesus Cristo, no mesmo Espírito, no mesmo linguajar, o poder de Deus e o propósito vai se cumprir sobre este lugar. Se é para Jesus, aplauda bem forte, com vontade. Aleluia! Sabe por quê? Muitos se perderam no meio dessa pandemia por não ser flexíveis, por não conseguir se adaptar a certas situações. Era aquela rotina, aquela coisinha, sempre do mesmo jeito, sabe? Sempre da mesma maneira. Meu irmão, tivemos situações de pessoas dentro da igreja, que eu falo tranquilamente, porque ninguém nunca vai imaginar, mas situações de dentro da igreja, de pessoas que ficaram, vamos dizer assim, chateadas, porque ela sentava sempre no mesmo lugarzinho e precisamos distanciar as cadeiras. Você acredita num negócio desse, irmãos? E ele já tinha ali, aquele lugarzinho era o meu, e ele ficou chateado, precisava pôr uma cadeira ali só para ele. Meu irmão, falta do Espírito Santo sobre a vida. Quem está entendendo, irmãos? Não é flexível. E quando há o Espírito Santo em nossa vida, nós somos flexíveis, não somos religiosos, somos pessoas, meu irmão, que vai se adaptar conforme a ocasião manda, para que a ação de Deus, o objetivo final, seja cumprida em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. O Espírito Santo nos dá essa força, amém? Sabe quem que está vencendo essa pandemia e firme na presença de Deus? Pessoas cheias do Espírito Santo. Parece que eu não estou falando com você. Pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quem não é cheio do Espírito Santo, tudo se torna pesado, né? Assim, viemos numa sequência na igreja. De repente, irmãos, mudou muita coisa. Aí precisamos nos adaptar. Vou contar algumas experiências. Lá na nossa igreja em Jaboticabal, a gente precisou dividir vários cultos. Eu não sei como o pastor Rafael trabalhou aqui. A gente precisou fazer cultos, irmãos, até com 10 pessoas, 8 pessoas. Fizemos 14 cultos por semana, vários cultos para poder mover com todo mundo, fazer reuniões com todo mundo. E fizemos os cultos. Aí tinha gente que tinha que ir na quarta-feira, não podia ir no domingo, porque não podia aglomerar. Vocês estão entendendo? Então ele tinha que ir uma vez só por semana na igreja. Agora veja bem, eles estavam adaptados aí quarta, sexta e domingo. Você sabia que muitos desses que precisou ir só numa quarta, de repente, irmãos, pode voltar aí na sexta, pode voltar aí no domingo, e não conseguem ir, porque acostumou a ir só na quarta. Quem está entendendo? Alguns só no domingo. O teu dia vai ter que ser no domingo. Isso porque precisávamos fazer. Agora pode na quarta, sexta, domingo. Você acha que a pessoa vai? Só no domingo, porque acostumou. É uma pessoa religiosa, acostumou só com aquilo. Agora, se é do Espírito Santo, irmãos, não tem esse negócio. A oportunidade que temos, estamos. É ou não é, gente? Toda a oportunidade que nós temos, nós estamos. A Bíblia diz que vai ter dias que pessoas vão correr de um lado para o outro buscando essa palavra e não vai achar. Então louvado seja Deus que hoje a palavra de Deus está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Hoje quem bate a porta abre, quem busca encontra, não é, meu irmão? Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então o Espírito Santo é que nos dá essa força para buscar Deus. Se você está aqui hoje, você pode até estar servindo ao ministério, mas você sabe que lá no fundo, hora ou outra, dá aquela desanimada. É o Espírito Santo que te fortalece, e Ele está aqui hoje para fortalecer a tua vida nessa noite. Outra ação do Espírito Santo te capacita. Espírito Santo nos capacita. Quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando o seguinte: eu estou falando igreja, todos nós, nos capacita como igreja, cada um na sua realidade, cada um na sua área, mas o Espírito Santo tem poder de capacitar você. Você crê que hoje pode ser derramado capacidade de Deus sobre a tua vida aqui? Para desenvolver as coisas que você tem dificuldade? Você quer, mas tem dificuldade? O Espírito Santo os capacita. O Espírito Santo gera temor em nós. Sabe? Como é bom ter uma igreja com as pessoas cheias do Espírito Santo.
cria-se temor no nosso meio, naquilo que vamos fazer. Cria-se reverência no nosso meio. Sabe, somos pessoas diferentes, mas o Espírito é o mesmo, irmãos. Nós vamos caminhar na paz e na bênção. Concorda comigo? Somos pessoas diferentes, mas o nosso Espírito aqui no meio tem que ser o mesmo. É ligar, o que está ligado aqui é ligado no céu. Agora veja bem, irmãos, somos pessoas diferentes. Agora só qual é o nosso maior problema? Somos pessoas diferentes e muitas vezes com espírito diferente. Por isso que entre nós tem atritos. Porque não é possível, pastor Rafael, que aqui não tem atritos. Será que é só em Jaboticabal na sede? Eu vou vir para cá. Será que é muito suave? Vocês estão muito bonitão, sabe? Olha só como vocês são lindos. Parece que aqui não tem problema para vocês. A cara da pastora Thaís. Amém? Mas veja bem, irmãos, olha aqui para mim. Sabe por que tem os atritos? Porque nós somos pessoas diferentes. E o problema agora é que não só somos pessoas diferentes, mas o espírito está sendo diferente. Aí acontecem os atritos. Voltamos a ser uma torre de Babel. Temos um objetivo, mas não conquistamos. Quem está entendendo? Objetivo eu sei que os teus pastores têm muitos. É falar com eles estão falando de ideias, de projetos, porque eles têm o Espírito Santo, eles estão com objetivo, eles estão com a vontade. É ou não é, gente? Quem caminha perto deles sabe disso, está no objetivo, está na vontade. Agora onde é barrado? Aonde não tem o mesmo Espírito. Quem está entendendo? Volta a ser a torre de Babel, aquela igreja lá de Gênesis. Meu irmão, aqui não é a igreja de Gênesis. Aqui é uma igreja onde Jesus já pagou o preço por nós e ressuscitou ao terceiro dia e deu para nós o mesmo Espírito, chamado Espírito Santo de Deus, que nos faz ter o mesmo propósito. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando há esse mesmo Espírito, você facilita para a igreja. Quando você entra no mesmo Espírito da igreja, somos pessoas diferentes, cada um aqui tem um jeito, uma cultura, um tipo de família, sabe? Eu e minha esposa somos totalmente diferentes. Eu vim do Paraná, onde está frio demais hoje lá. A minha esposa veio de Minas, olha só. A minha família, irmãos, todo mundo é meio de boa, tranquilo. A família da minha esposa, eles estão conversando, parece que eles estão brigando. Eles estão só conversando, mas porque são diferentes. Somos diferentes, mas quando há um mesmo Espírito, caminha. Quem está entendendo? A igreja, somos pessoas diferentes, mas se tem o mesmo Espírito, irmãos, pode ter certeza, o objetivo será alcançado. Matão vai se render ao Senhor Jesus, por causa desse povo que tem o mesmo Espírito. Quem compreende? Fala assim: o que opera nesta casa, fala firme, o que opera nesta casa é o mesmo Espírito. Sabe, quando você tem o mesmo Espírito, irmãos, nós conseguimos compreender isso. Somos diferentes, mas temos o mesmo Espírito, o mesmo propósito. Agora, quando você não tem o mesmo Espírito, você só olha as diferenças. Aí você fica analisando: e o Joãozinho? Não, o Joãozinho, vixe, o Joãozinho que é parente da não sei quem. O fulano, o ciclano. Tudo você vai ficar reparando, porque você olha de uma forma natural. Você não consegue enxergar de acordo com o Espírito Santo, como Deus enxerga. Agora, se tem o mesmo Espírito, é diferente. Cada um que nós olharmos aqui, nós vamos olhar pessoas diferentes, mas o mesmo Espírito, o mesmo intuito, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma vontade. Quem está entendendo, irmãos? O mesmo Deus. É a unificação. E aí ninguém segura. Ninguém segura. Sabe que Jesus, ele fez isso com um homem que estava cego. E a Bíblia diz que Jesus pega um lodo, coloca no rosto daquele homem cego. Deixa eu ver aqui que hora que é, senão vou estourar o horário. E a Bíblia relata que Jesus pega aquele homem, ministra a cura sobre ele, pega ele, leva até na aldeia, mostra as pessoas para ele. Ele olha e Jesus pergunta: o que você vê? Ele era cego, não estava vendo nada. Mas de repente ele olha e fala assim: eu vejo pessoas como árvores. Jesus olha e fala: tem alguma coisa errada nisso. Você está vendo pessoas como árvores? Então o milagre não está completo. Faltando alguma coisa. Você não via nada, mas agora você está vendo pessoas como árvore, mas ainda está errado. Aí ele vai, ministra a oração de novo naquele cego, leva ele para a aldeia, mostra as pessoas. E Jesus pergunta: o que é que você vê? Eu amo isso, irmãos. Ele fala assim: eu vejo pessoas como pessoas. E você sabia, irmãos, que quando você é cheio do Espírito Santo,
você vai começar a olhar para as pessoas e ver pessoas como pessoas. Ver pessoas como Deus vê. Quem está entendendo? Porque é o mesmo Espírito. Nós vamos passar a ver as pessoas como pessoas de verdade, como Deus vê. Não com interesses, esse aqui tem mais dinheiro, esse aqui é mais legal, aquele ali é mais chato. Isso aí é uma maneira humana da gente olhar. Mas quando a gente olha na ótica de Deus, com o mesmo Espírito, nós vamos ver pessoas como pessoas. Aqui, meu irmão, somos pessoas diferentes, e eu volto a dizer para você, mas o Espírito que opera aqui sobre nós é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus neste lugar. É assim que traz a unidade da igreja. Quando há o Espírito Santo operante no nosso meio, você passar a ver pessoas como pessoas, você passar a olhar as coisas como Deus olha. Posso ouvir um amém? Agora só para mim terminar aqui, veja bem, a igreja de Atos crescia na comunhão e no partir do pão, na oração e no temor, porque o Espírito era o mesmo, era a mesma linguagem. Quando nós orarmos aqui, irmãos, pode ter certeza, o que vai acontecer no nosso meio, preste atenção nisso, é uma unificação de espírito, é a gente ligar na mesma fé. Por que eu estou falando isso? Porque podemos ser pessoas diferentes, jeito diferente de buscar Deus, mas pode ter certeza, o Espírito é um só. Então, independente de como você chegou aqui, todos vão sair daqui cheios desse Espírito, porque o Espírito é o mesmo, e Ele está operante neste lugar e vai operar sobre a tua vida, para te trazer, meu irmão, aquilo que você necessita para desenvolver o teu chamado e o teu ministério. Porque aqui não pode ser a igreja de Babel, de Gênesis, não, aqui é a igreja de Atos. É um Espírito só que opera no nosso meio, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo tem perdão, tem restauração, tem renovo, tem a ação dele, e é pela ação dele que nós vamos ministrar nessa noite a bênção de Deus sobre a tua vida. Ontem eu vi o pastor Wagner ministrando aqui, ele falou alguma coisa sobre o Espírito Santo, sobre batismo, e eu vi a ministração dele aqui ontem, vi o derramamento de Deus sobre esta casa, através do celular, irmão, você via a glória de Deus sendo manifesta, amém? E eu estava acompanhando ontem, eu cheguei do nosso culto, e depois eu abri e estava acompanhando o poder de Deus sendo manifesto aqui. Por quê? Deus está unificando o mesmo Espírito neste lugar, amém? Sabemos que somos pessoas diferentes, mas o Espírito é um só. Então, se esse sai fortalecido, aquele também vai sair. Se esse sai curado, aquele também vai sair. Se esse sai perdoado, aquele também vai sair perdoado. Se esse sai daqui, meu irmão, cheio de Deus, Deus não faz exceção de pessoas, aquele outro vai sair também, porque o Espírito é o mesmo neste lugar. Deus já fez essa obra sobre nós. Por isso que a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, o vento encheu toda aquela casa, e todos, quem foi cheio? Todos, vamos falar firme, quem foi cheio? Todos foram cheios do Espírito Santo, para trazer essa unidade, para trazer essa força. Somos diferentes, totalmente diferentes, mas o Espírito é um só que opera aqui no nosso meio, é o Espírito Santo de Deus na nossa casa. Fique de pé por um instante. Eu disse que eu não ia estender tanto o horário, porque nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Deixa eu te ensinar algo, irmãos. Eu estou trazendo só algumas comparações de Velho Testamento e Novo. O que eu vou te ensinar aqui é algo importante também. Veja bem, o pessoal do louvor pode subir aqui em cima. Veja bem, olha aqui para mim, deixa eles se organizarem. Olha aqui que eu vou falar aqui, é muito importante. Preste atenção. No Velho Testamento, irmãos, no Velho Testamento, eles criam que quanto maior era o templo, porque o Espírito habitava no templo, maior o templo, manifestava a glória de Deus de uma forma maior. Por isso uma luta para se construir o templo de Salomão, todo ornamentado, muito bonito, e realmente Deus merece o melhor, porque a glória de Deus manifestava-se ali. Isso no Velho Testamento. Ao Novo Testamento mudou o sistema. Agora não é maior o templo, maior a glória, não. João disse isso de uma forma muito clara. Ele dizia assim: convém que eu diminua. Onde o Espírito Santo habita agora, irmãos? Aonde o Espírito Santo habita? Em nós. Agora ele diz: quanto menor a casa, maior é a glória. Vocês estão entendendo?
convém que eu diminua, para que agora Cristo cresça em nós. Jesus disse: eu te pus agora como luz do mundo, para ser minhas testemunhas. Então, você quer receber a glória de Deus, irmãos? É você se diminuir na presença de Deus e reconhecer que nós não somos nada, falhos e pecadores. Sabe por quê? Eu estava... Vou abrir aqui, eu desligar. Isso. Estava ministrando na igreja no domingo, irmãos, e eu falei sobre o convite que o Senhor fez da ceia. Primeiro ele convida um grupo, e aquele grupo não queria porque tinha muitas atividades, está preocupado com bens, com não sei o quê, com família, e não quis o convite. Aí o Senhor disse assim: então faz o seguinte, entra na aldeia, você vai trazer aqui, ele falou para o servo, você vai trazer aqui os pobres, doentes, miseráveis. O segundo grupo, ele nem convida, ele traz. Por que traz? Porque é um grupo necessitado. E quando há uma necessidade, pode ter certeza que a liberdade é muito maior. É ou não é, gente? É ou não é, gente? Porque há uma necessidade, aí a liberdade é maior. Sabe o que eu percebi ao longo da minha caminhada com Jesus, irmãos? Eu sirvo a Jesus desde 2002. E sabe o que eu percebi? Que as pessoas mais espontâneas na casa de Deus, para adorar, para servir, para buscar, para se entregar, para se quebrantar, sempre foram as pessoas mais sofridas. Você vai olhar o histórico da pessoa, Deus já livrou de cada uma, já passou por cada uma, mas essas pessoas são as pessoas que mais servem, são as pessoas que mais abrem o coração, são as pessoas que dão uma liberdade muito maior, porque ao longo da vida o sofrimento fez elas fazerem isso. Entregou tudo para tanta coisa, por que não se entregar para Jesus? É ou não é? A mulher do fluxo de sangue, ela falou: puxa vida, eu gastei tudo que eu tinha na mão dos médicos, sofrendo 12 anos desse jeito e não sou curada. Aí sabe o que ela fez? Ela falou: do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou fazer cá. Se tão somente eu tocar, olha só a convicção dela, eu vou ser curada. Porque ela fez isso com os médicos, ela teve essa convicção lá, por que não vai ter aqui? Então as mais sofridas são as que mais são liberais para Deus. Quem está entendendo? Aí o Senhor disse: então traz esse povo, porque já que o convite para quem tinha não quis, então traz esse povo sofrido. E aí o servo trouxe e disse assim: olha, eu trouxe todos os sofridos da cidade, mas ainda a casa tem espaço, cabe mais gente. E aí Jesus vai além, irmãos. O patrão, o Senhor disse assim para o servo: já que você trouxe os sofridos, ainda tem espaço, agora vai nos caminhos, nos atalhos, não nas vias principais, mas vai fora da cidade, e lá você vai obrigar esse povo a vir. Sabe por quê? Porque agora, meu irmão, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus, não está limitado somente dentro das quatro paredes. Pode ter certeza, irmãos, que a graça de Deus, ela se manifesta nos lugares mais difíceis, não nas vias principais, mas nos atalhos, onde tem pessoas que você menos imagina, porque lá está a glória de Deus. E sabe por que Deus manifesta a glória lá? Porque tem muitos de cá que são convidados e não querem. Pode ter certeza, você pode estar no lugar de alguém que não está querendo. Eu não quero perder essa oportunidade, eu quero Jesus. Levanta as suas mãos e fala assim: eu quero Jesus. Fala firme, fala: eu quero Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Levanta as suas mãos. Há o Espírito Santo que pode operar aqui sobre a tua vida. Como que a gente recebe esse Espírito? Se esvaziando de nós mesmos. Se você é batizado com o Espírito Santo, aonde você está, você não vai falar em português, você só vai acessar esse dom e falar em línguas. Isso. Você vai glorificar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você só vai glorificar onde você está. O vento veio sobre toda a casa, e eu sei que Deus pode operar sobre toda essa casa que aqui está, sobre todo este lugar que aqui está. Isso. Quando o Espírito Santo começa a agir na casa, começa a acontecer cura, libertação. Quando o Espírito Santo começa a agir na casa, começa a acontecer os sinais, começa a acontecer o perdão. A questão não é a casa ser grande, agora é a casa ser pequena.
para que a glória dele se manifeste de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo move sobre esta casa. Nossa, eu sinto a glória dele aqui, cheio. Oh, seremanderei suíria. Landalamai, você pode acionar algo agora que vai se transformar em variedades de línguas. Você pode acionar algo agora que pode te capacitar ao ministério. Você pode começar a acionar algo agora que você não entende, mas pode ser a partir de agora um divisor de águas para a tua vida, que te traz um perdão, uma restauração, porque isso é ação do Espírito, não é nossa. Isso, ó, o Espírito está agindo. Jarei, alamaia, ruda alamaia, andorou, beandereia, lenda alamaia, andressuibi, andaralamanasou. Não peça nada ao Espírito agora. Se você pedir uma atitude de incredulidade, você só glorifica. E você que é batizado com o Espírito Santo, só fala em mistérios. O Espírito é o mesmo. Ninguém vai deixar de ser transformado nessa noite. O Espírito é o mesmo. Ninguém vai sair daqui sem ser tocado nesta noite. Nas últimas cadeiras, isso. Aqui nesse meio o Espírito Santo move. Olha só, pode aumentar o volume da tua voz, porque isso é o Espírito. Ei, Salamão de raia chica, derei ubiande roxia. Alguém não quis lá atrás e Deus te atraiu. Rebaçou. Striria laralamandouri anderei anderesuibia darashika talamandachou bedecai. Eu quero que você levante bem alto as tuas mãos. Deus, o Espírito Santo é movimento. Você movimenta as tuas mãos, que a ação de Deus começa a acontecer. Movimenta as tuas mãos. Re halabaia. Isso é o sacrifício vivo. É o teu corpo apresentando ao Senhor nesta hora. É a sua língua, é a sua voz. Capacita, meu Deus. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. É um só propósito. É um objetivo só, meu Deus. É o teu nome ser glorificado nesta casa. Mandre, a sorricashi.